Tudo na paz do Senhor? Amém. Que bom. Josué capítulo 24, irmãos. Porque o que nos interessa realmente é ouvir o que Deus tem para dizer. Amém? É? Que bom que nós concordamos. Porque aquilo que nós concordarmos aqui na terra será concordado também onde? Então, amém, Jesus. Ouça as nossas preces. Josué, capítulo 24, versículo 25. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, continua procurando, que você vai vencer, em nome de Jesus. Amém? Ótimo. Então, vamos lá. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Deixa sua Bíblia aberta nesse capítulo 24, porque nós estaremos caminhando nesse texto e recebendo da parte de Deus todas as revelações que esse texto possa trazer para a nossa vida, amém? Para a minha vida e para a sua vida, porque eu fui impactado com aquilo que Deus me falou, com aquilo que Deus me entregou, e vocês serão impactados também, porque vem da parte de Deus. Não vim aqui para falar nada de mim mesmo, mas vim falar daquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para cada um de vocês que vieram aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, esse capítulo último do livro de Josué, ele tem uma peculiaridade que nós iremos, ao longo aqui da mensagem, falar, mas eu gostaria de iniciar dizendo que ele proclama o povo, ele chama o povo, ele convoca o povo, ele convoca os principais do povo, os comandantes, os oficiais, ele marca uma reunião, uma assembleia, com toda a liderança do povo, ele convoca essa reunião, e o povo vem junto, e ele começa a ser usado por Deus. Se nós começarmos a avaliar o capítulo 24, no versículo 1 diante, nesta reunião, ele pede ao povo, que o povo venha, e o povo atende o chamado, porque entende que o chamado que Josué proclama é um chamado da parte de Deus. Assim como também eu creio que você foi chamada pelo Espírito Santo a estar aqui nessa noite. Você ouviu a voz do Espírito Santo de Deus na sua vida, nos seus ouvidos espirituais, e você veio à casa do Senhor, porque o povo ele estava sedento para ouvir a voz de Deus. Então Josué, ele proclama esse chamamento e o povo responde. Os oficiais, os cabeças, toda a liderança, e o povo vem também, porque Josué é boca de Deus nesse momento. Josué, ele fala das coisas de Deus neste momento. E ele inicia a sua fala dizendo: assim diz o Senhor. Quando o profeta diz, assim diz o Senhor, ele está sendo somente usado, está sendo somente a voz, porque as palavras são de Deus, irmãos. Então eu vou dizer para a igreja nessa noite, assim diz o Senhor. Josué profere isto, e ele começa, irmãos, lembrando ao povo os grandes feitos que Deus fez. Ele começa desde o início da fundação do Estado de Israel, do povo de Israel, quando ele chama lá Abrão, lá de Ur dos Aldeus, depois do Eufrates, nem existia Israel ainda, ele chama Abraão, faz a promessa a Abraão, traz Abraão, vai para um caminho que eu vou te falar, eu vou te ordenar, você vai caminhando comigo, eu vou te dando as instruções, e pela fé Abraão foi,
Deus começa a falar isso com o povo, resgatando a memória do povo, os feitos, os seus feitos. E Abraão teve Isaque. Isaque significa alegria. Deus tira Abraão do meio da idolatria, Deus tira Abraão do meio da impureza, Deus tira Abraão do meio da sua parentela, traz ele para o deserto, com a promessa de fazer dele uma grande nação. Deus lhe dá um filho, este filho tem outros filhos, Isaque tem Esaú, Isaque tem Jacó. Esaú foi para um determinado local onde Deus preparou para ele, e Jacó vai para o Egito e começa essa história de escravidão no Egito. Nós sabemos, ou parte da história nós conhecemos, como Israel sofreu no Egito, como eles eram tratados lá no Egito, mas Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, para tirar o povo da escravidão. Josué foi falando essas coisas, Deus foi tornando fresco a mente do povo, aquilo que ele fez pelo povo, que eu tirei vocês do Egito, eu lancei as pragas sobre Faraó e sobre o povo do Egito, para libertar vocês, eu confrontei Faraó muitas vezes por suas causas, eu fiz com que vocês fossem tirados de lado naquele charco de escravidão, eu fui com vocês no meio do deserto, eu coloquei água fresca para vocês no meio do deserto, eu dei colunas de fogo para iluminar o caminho de vocês, xarabalabachai, no deserto, eu coloquei uma nuvem para proteger vocês do sol no deserto, eu fiz prodígios no meio do deserto, por causa do amor que eu tenho por vocês. Deus falando através de Josué, refrescando a memória do povo. Eu abri o mar vermelho e vocês passaram em seco pelo mar vermelho. E quando Faraó tentou passar, eu destruí aqueles que levantaram contra vocês. Eu fiz brotar no deserto para vocês. Quando vocês chegaram diante do Jordão, eu abri o Jordão para vocês passarem. Quando vocês chegaram lá na terra do outro lado, eu derrotei todos os seus inimigos. Houve inimigos que vocês não precisaram nem desembainhar a espada, porque eu, o Senhor, os derrotei. Deus refresca a memória, traz à memória aquilo que te traz esperança. Deus começa a fazer o povo lembrar dos grandes feitos, das maravilhas. Ele derrotou os amorreus, os fariseus, os fariseus, os heveus, os heteus, os jebuseus. Ele fez e entregou a Israel as vinhas, os rebanhos, as riquezas daquela terra, porque ele amou e ama Israel. E por que não, irmãos, nessa noite, nós não traçarmos um paralelo entre as nossas vidas e aquilo que aconteceu com Israel? Por que não nessa noite você trazer à memória aquilo que Deus já fez por você? Por que nessa noite não, você agora comigo fazer uma caminhada? Talvez pela sua descendência, pela sua família, e ver quantas e quantas e quantas vezes Deus proveu. Traga a sua mente agora, minha irmã. Traga a sua mente agora, meu irmão. Os milagres que Deus já fez na sua vida, no seio da sua casa. Os livramentos de morte. As libertações.
Irmãos, a minha família estava condenada à morte, todos dentro do espiritismo, todos enganados, ludibriados. Eu já fui curado, pastor, dentro de um centro espírita. Uma arma que Satanás usou para prender a minha família. Mas aí eu lembro, irmãos, eu trago isso sempre à minha memória, porque eu me lembro que ele levantou um primo meu, Deus levantou um primo meu e falou comigo: Wellington, Jesus te ama, isso é engano. E eu me converti a Jesus, o primeiro da minha família. E eu servindo a Jesus, converte mais um. Eu servindo a Jesus, converte mais um outro. Eu servindo e caminhando com Jesus, converte toda a minha família. E é retirada do laço do passarinheiro e é colocada diante de Deus. Quantas coisas você pode lembrar, trazer à sua memória e encher o seu sorriso, os seus lábios de sorriso, de alegria. Porque Deus fez, e se Ele fez, Ele fará. Se Ele abriu a porta lá atrás, Ele abre as quais portas forem necessárias para a sua vida. Deus não vai te deixar desamparado. Traga isso à sua memória. O povo estava se afastando. Josué observou as características do povo do esquecimento. O povo estava se afastando de Deus. E ele, como líder da nação, não poderia aceitar dessa forma. Então Deus começa tratando com o povo, confrontando o povo. Confrontando o povo. Então, depois de falar com o povo, de proclamar, de refrescar, de inculcar o povo sobre as coisas que Deus fez, depois do Espírito Santo de Deus agir, o Espírito Santo de Deus está agindo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Presta atenção em mim. Presta atenção em mim. Deus está cuidando de todas as coisas, amém? Presta atenção em mim. O agir do Espírito Santo de Deus está abundante no nosso meio agora. O agir de Deus no nosso meio está abundante agora. Porque Ele conhece, irmãos, todas as nossas necessidades. Ele conhece todas as suas necessidades. O Espírito Santo de Deus está trabalhando no nosso meio. E Josué, então, irmão, convoca nessa convocação do povo. Ele leva o povo e pergunta ao povo e fala ao povo para fazer uma aliança com ele. Aí, onde nos leva ao versículo 25, que nós lemos, coloca aí para a gente novamente. Eu deixei um arquivo aí, não foi, parece que não foi. Amém. Leva-nos ao versículo 25, que ele chama o povo para essa aliança. E ele faz condições para que Deus renove essa aliança. Deus dá a Josué as condições. Ele diz o seguinte, abra a Bíblia comigo aí no versículo 14 e no versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Aleluia. Quem achou, diga graças a Deus. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio Egito, do rio e no Egito.
e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cujo a terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa pergunta foi feita ao povo. Essa proposta foi colocada ao povo. Quantos aqui temem a Deus? Quantos aqui temem a Deus? Quantos servem a Deus com sinceridade? Quantos têm Jesus no coração? Quantos reconhecem o senhorio de Jesus? Quantos aqui reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quantos aqui têm certeza de salvação? Levante a sua mão. Irmãos, temos certeza que nosso Salvador vive. Nós não podemos deixar que o diabo coloque nenhum tipo de dúvida no nosso coração quanto à nossa salvação, quanto à sua salvação. Não aceite nunca, por causa da aliança que foi firmada, que nós iremos renová-la a cada dia, e nós faremos isso hoje à noite, em nome de Jesus. Porque quando nós temos dúvidas em relação à nossa salvação, nós dizemos duas coisas. Primeiro, nós não temos um Salvador. E segundo, nós dizemos, nós não temos o Salvador. O que te dá a certeza da salvação é que você tem um Salvador dentro da sua vida, e Ele é o Salvador. Nós temos Jesus na nossa vida. Nós escolhemos servir a Jesus Cristo. Nós escolhemos estar na presença dEle. É uma aliança da escolha. E é uma aliança de estarmos sempre na presença de Deus, de andarmos com Jesus, de darmos lugar ao Espírito Santo de Deus, de nós andarmos sempre em retidão. E uma aliança, irmãos, ela é estabelecida sobre bases. Quais são as bases que sustentam uma aliança? Primeiro, o arrependimento. Uma aliança precisa de arrependimento. O arrependimento traz o toque ao coração de Deus, move o coração de Deus. O arrependimento muda. Quem se arrepende, muda. Quem se arrepende, lembra das coisas que Deus fez por ele e não mais as faz, aquelas coisas que desagradavam a Deus. Mudança de atitude, mudança de pensamento. Arrependimento passa por isso, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, uma mudança geral na sua vida espiritual. É uma das bases para fortalecer a aliança. É uma das condições, dos fundamentos de uma aliança com Deus. O segundo fundamento é a gratidão. Versículo 17, irmãos, e versículo 18. Abra aí comigo de novo. Versículo 17 e versículo 18 diz assim: porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão. A gratidão está em reconhecer que Deus fez e fará e faz todas as coisas para nós, de acordo com a sua vontade, bondade e misericórdia. Então você vai ser alcançado nessa noite em nome de Jesus por causa da sua gratidão, por causa do seu arrependimento, que a sua aliança, a minha aliança, a nossa aliança está firmada em Cristo Jesus, através do nosso arrependimento, através da nossa gratidão, porque nós somos gratos a Cristo pelo que Ele fez na cruz do Calvário por nós, amém? Quantos aqui são gratos a Jesus por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário? Quantos aqui podem testificar que Jesus morreu, mas também ressuscitou por nós, enviou o Teu Espírito Santo que está aqui conosco nessa noite? Nós somos gratos a Jesus Cristo por isto. Uma aliança tem fundamento na gratidão.
E uma aliança também tem fundamento na obediência. Versículo 16 e versículo 24. O que diz? Então respondeu o povo e disse, quem é que respondeu? Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Obediência. Uma aliança precisa de obediência. Uma aliança tem que respeitar os aliançados. Uma aliança tem que ter respeito. Tem que haver adoração na aliança, e aqui eu quero esclarecer a adoração no sentido de se curvar, que é o original da adoração. No sentido de se integrar, de se entregar, no sentido de se render. Uma aliança tem que ser desta forma, ter essas características. A aliança tem que aceitar os termos da aliança. Quando países fazem aliança, os países traçam os termos contratuais desta aliança. Quando você faz uma aliança, você tem que obedecer aquilo que rediz o contrato da aliança. E nós temos o nosso contrato de servirmos ao Senhor. Quando diz aqui o versículo 16, vamos ler novamente. Verso 16, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Irmãos, se estamos seguindo no caminho incorreto, mude nessa noite. Reestabeleça os termos dessa aliança, de obedecer ao Senhor, de voltar ao Senhor. Porque o povo estava voltando, irmãos, coisas que aconteceram há anos e anos atrás, que transpassou gerações e gerações, ainda estava germinando no meio do povo, porque essas coisas não foram curadas, não foram retiradas do coração do povo. O que você carrega, meu irmão? Que fardo é esse que você carrega, que até hoje, depois de 30, 40 anos de convertido, você ainda não deixou isso de lado? O que você carrega no seu coração, na sua mente? Que drama é esse que você carrega até hoje? Que característica é essa? Que traço é esse na sua vida que até hoje você não conseguiu se livrar? O que é que acontece que você não consegue obedecer ao Senhor em determinadas áreas? O que é que acontece contigo, no seu coração, no seu íntimo, que você ainda não consegue se firmar nesse determinado problema, se livrar desse determinado problema? Que a obediência ainda não chegou no seu coração nesse sentido, ou nessa característica, ou nesse ponto? Nós precisamos reestabelecer com o Senhor os termos. Deus precisa, Deus quer que você o siga. Deus quer que você se derrame diante dele, se converta. Deus quer que você largue esse fardo. Deus quer que você deixe isso para trás. Vem para minha aliança, assim diz o Senhor, porque eu sou Deus, eu sou o seu Deus, sou eu quem cuido de você. Os meus braços estão abertos para você. Uma aliança firmada também na confiança. Na confiança, irmãos. Confiar em Deus, que Ele vai resolver, porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso Senhor. Eu me lembro, irmãos, isso eu não posso esquecer, com forma de gratidão, sempre falo sobre esse testemunho. A minha segunda filha, quando ela nasceu, ela pesava 1,250 kg, pastor. A Ana Luísa, ela é diaconisa aqui hoje, vocês veem ela por aí, hoje ela está trabalhando aí. 1,250 kg, então essa moça linda aí, ó,
menos que uma picanha, meu irmão. Aquele pedacinho ali. E os médicos já estavam 4 paradas cardíacas lá no hospital. Foi 4 mesmo? 4 paradas cardíacas. Mas eu confiei em Deus. A minha família confiou em Deus. Nós confiamos em Deus e hoje o resultado está aí, irmãos. Traz a memória, meu irmão. Quando a situação se levantar, traz a memória, mas Deus abriu esse mar aqui para mim, como é que pode? Hoje vai abrir também. Confia no Senhor, se entrega a Ele. Se entrega a Ele, se entrega para Ele. Porque Ele é fiel e justo, irmãos. Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Depois de falar todas essas coisas com o povo, depois de confrontar o povo, Josué ainda não está convicto de que o povo está preparado, ele confronta o povo novamente. Novamente, a gente vai ler o versículo 19. Abre aí, meus irmãos. Acompanha comigo aí. Versículo 19. Então Josué disse ao povo, de novo, né? Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados, se, condicionalmente, no versículo 20 ele continua, se deixardes ao Senhor. Quantos aqui, quero saber, quantos aqui são loucos de deixar ao Senhor? Quem aqui, em sã consciência, pode estar pensando em desistir, meu irmão? Então que a sua consciência seja sarada nessa noite, e você desista de desistir. Você desista de voltar atrás. Porque a aliança que você tem com Deus, ela é indestrutível em Cristo Jesus. Ela é inabalável em Cristo Jesus, porque você é uma pessoa grata. Você é uma pessoa que se arrependeu. Você é uma pessoa obediente ao Senhor. Você confia em Deus. Então por quê? Mas Josué pergunta para o povo de novo. Olha, vocês têm que continuar. Vocês têm que continuar servindo a Deus. Nós temos que continuar caminhando em direção à cruz de Cristo. Continuar firmes, inabaláveis, perseverantes. E o povo responde, irmãos. O povo responde dizendo, não iremos retroceder. Quantos aqui podem dizer isso? Não irei, diga comigo, não irei retroceder, não arredo o pé. Nós podemos ser afligidos, irmãos. Quantas famílias foram afligidas, estão sendo afligidas ainda. Mas nada, nem altura, nem profundidade, pode nos separar de quê? Meu irmão, Deus te ama demais. Deus te ama demais. Um clássico da Bíblia, João 3,16. Porque Deus não pereça para todo. Eu quero que você testifique agora. Quero que você testifique para esse irmão que está do seu lado agora. Para todo aquele que nele crê.
Levante a sua mão assim e diga assim: eu creio. Eu creio. Foi o que Josué disse: eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos. Com convite, sem convite. Com emprego, sem emprego. Com saúde. Ou sem saúde. Com dinheiro ou sem dinheiro. Eu e a minha casa nós serviremos. Você e sua casa servirão ao Senhor em nome de Jesus. Porque você tem uma aliança. Porque você tem uma aliança. Firmada em Cristo Jesus. Novamente, tem que repetir isso para inculcar a igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Seja fortalecido nessa noite em nome de Jesus. Amanhã começa a semana. Ou começa hoje, melhor ainda. E cada dia Ele tem alimentado o seu povo, cada dia Ele tem cuidado do seu povo. Deus sempre levantará um profeta e esse dirá: assim diz o Senhor. Agora estejamos atentos. Porque às vezes os profetas passam despercebidos na nossa vida. Aí Deus levanta um jumento para barrar, para orientar, para se mostrar. Deus faz um milagre às vezes para se mostrar a você: eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Senhor. Eu te livrei do Egito, da casa de servidão. Eu trouxe você aqui nessa noite para você me ouvir. Eu trouxe aqui nessa noite para você largar essa vida e renovar a sua aliança comigo. Eu te trouxe aqui nessa noite para te curar. Eu te trouxe aqui nessa noite para te libertar. Para te dar alegria, para te dar paz, para saciar a sua sede, a sua fome, da minha justiça. Assim diz o Senhor, minha irmã. Assim diz o Senhor para a igreja nessa noite. Não há acaso, não existe acaso no reino de Deus. Não existe coincidências, existe Jesuscidências. É Ele quem opera. É Ele que, através da nossa aliança, opera a favor de nós. Ai do diabo, irmão, se tocar. Ai do inferno. E esta aliança, irmãos, ela é colocada, ela é escrita em uma pedra. Versículo 26. Assim 25, vamos começar, né? 25. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. 26. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei e tomou uma grande pedra. Tomou o quê? E a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário. Ele tomou uma... Coloca para mim aí Efésios 2:20. Efésios 2:20. Acho que é 19 e 20. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. 19 e depois o 20. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. 20.
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a aliança de Deus com você está baseada e escrita nesta pedra. Você acha que isso é coincidência? A aliança sua está escrita na pedra. E tem mais. A pedra era colocada para servir de testemunha da aliança que foi feita. Então Jesus escreveu o nosso nome aonde? Lá no livro da vida. Josué escreve nesta pedra. E esta pedra é testemunha daquilo que está escrito. E testemunha a nosso favor. Continuamos lá em Josué 27, versículo 27 agora. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu. Quando você, lembra comigo aqui agora, levantou a mão e aceitou Jesus, você falou assim, você confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a pedra ouviu. Jesus ouviu, irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Jesus ouviu você falando: Jesus, eu quero te aceitar. Jesus, o Senhor é o meu Salvador. Ele ouviu. E ele é testemunha. Coloca para mim aí, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. A palavra, irmãos, é clara. Essa aliança está escrita sobre essa pedra é Jesus, e ele é a testemunha daquilo que está escrito. E ele diz assim, ó, e da parte de Jesus Cristo, da parte de quem? Quem é que é a testemunha? Quem é que é a testemunha, igreja? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama pelo seu sangue e nos libertou dos nossos pecados. Então ele diz novamente a você, meu irmão, e eu digo novamente a você: assim diz o Senhor, eu te tirei do lamaçal do pecado. Eu sou a sua pedra, em mim está firmada a aliança, no meu sangue está firmada a aliança. Eu te livrei, eu te libertei de todos os seus pecados. Então sai daí! Sai daí agora, porque eu te amo! Eu tenho autoridade para perdoar os seus pecados. Esse é o nosso Jesus, que até perdoa pecados. Não é isso que ele foi indagado? Quem é esse que até pecados perdoa? Ele é o Cristo, o nosso Jesus, o nosso Salvador, no qual nós estamos aliançados, irmãos, uma aliança de sangue eterna. Eterna. Então nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós vamos continuar, nós vamos pregar, nós vamos proclamar, nós vamos libertar os cativos, nós iremos buscar, tirar da boca do leão, aquilo que Jesus comprou com seu sangue, e vamos torná-los aliançados conosco e com Jesus, dar a oportunidade de serem aliançados também. Amém, irmãos?
Vamos renovar a nossa aliança todo santo dia.